A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo os 10 mandamentos, amém? Não é série, o filme não, tá? São os 10 mandamentos da Escritura, amém? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, que o Senhor Deus falou todas essas palavras e começou a dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, vocês não terão outros deuses diante de mim. Vocês não mencionarão nem o nome deles, não terão nenhum outro Deus diante de mim. Vocês não vão se prostrar a nenhuma pseudo-divindade diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o que ele está falando, meus irmãos. Tem católico que tira sarro da gente porque a gente cita o Êxodo 20, mas, meus irmãos, quem que está falando aqui? Não é Deus? Não é a palavra de Deus que está dizendo? Ou seja, você que faz imagem de escultura, que escreve nos comentários Êxodo 20, meus irmãos, você está debochando da palavra do Deus que você diz servir. Porque ele mesmo diz: não faça para ti imagem de escultura, nem do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Nem te encurvarás a ela, nem a servirás. Ou seja, não é para carregar elas nas costas, não é para carregar elas quilômetros de distância, como se fosse uma procissão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o irmão Paulo do projeto Canal Evangelho Eterno que está dizendo. É o Senhor que está dizendo: não te curvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meus irmãos, por que ele está dizendo para tu não fazer imagem e escultura? Porque ele quer o teu mal? Não, porque tu não conhece o mundo espiritual. Você não vê o mundo espiritual. Quem te garante que o ser que aparece para ti pede para tu fazer imagem de escultura para ele é um ser divino? Você já foi ao terceiro céu? Porque as potestades também se transfiguram como seres extraordinários e podem usar nomes, meus irmãos, para enganar vocês. Por isso que Deus está mandando não fazer imagem nem escultura. E faça misericórdias e milhares que nos amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, aqui está falando sobre não usar o nome de Deus em vão. Meus irmãos, abri uma lanchonete e escrevi lanchonete Adonai no letreiro dela, meus irmãos, é tomar o nome de Deus em vão, meus irmãos. Escrever propriedade de Jesus no teu carro é usar o nome de Deus em vão, meus irmãos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. No sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias te prolonguem na terra, porque o Senhor teu Deus te dá.
Meus irmãos, aqui ele está falando sobre o sábado. Por que ele deu esse mandamento? Que era para que eles tirassem esse dia para descanso, meus irmãos. Mas Jesus veio e cumpriu. Os judeus guardam até hoje. A gente que crê em Jesus Cristo é obrigatório guardar isso? Não, porque nosso Senhor trabalhou no sábado, ele curou no sábado, ele curou o dia que ele queria, meus irmãos. O sábado era só como se fosse um descanso. E aqui vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterás, não furtarás. Meus irmãos, aqui quando ele diz não matarás, é porque ele está dizendo não matarás, ou seja, não pode matar, ou seja, cristão não pode fazer sinalzinho de arminha, cristão não pode comprar metralhadora, nem sequer sonhar em ter armas de fogo na sua casa. Olha o que o Senhor diz não matarás, não adulterarás e não furtarás. Quando está dizendo não adulterarás, pessoal, também se refere a documentos ou coisas, meus irmãos, que muitas das pessoas adulteram para ter vantagem em alguma área. Não é só no adultério daquele negócio lá que vocês sabem, mas também é sobre não adulterar nada. Não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui, meus irmãos, é para você não cobiçar nada do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que nós não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu falei convosco desde os céus. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro não farei para vós. Um altar da terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, porque a tua nudez não seja descoberta diante deles. Meus irmãos, aqui ele está falando sobre como seria o altar para ele. Deveria ser, meus irmãos, uma coisa bem preparada, meus irmãos, devia ser algo bem, bem sério. Aqui ele está falando que seria um altar da terra, e sobre ele sacrificaria os holocaustos, as ofertas pacíficas e as ovelhas e as vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Que ele está dizendo: virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar. Ou seja, no centro, meus irmãos, no centro do altar, seria o lugar onde ele não poderia subir, para que a nudez dele, a natureza dele não fosse descoberta, meus irmãos. E o poder ali descesse enquanto ele estivesse ali em cima, meus irmãos. Ele deveria ficar só na base do altar, entendeu? Ofertando, mas jamais subir ao último degrau. Meus irmãos,
aqui é uma preparação, meus irmãos, para Moisés. Moisés, meus irmãos, ele não foi chamado para ser sacerdote. Quem teria que estar ali no centro do altar seria Arão. Ou seja, Deus ensina tudinho, meus irmãos. É como se fosse o santo dos santos. Moisés não podia chegar ali, somente Arão, que Arão era o sumo sacerdote. Ou seja, meus irmãos, olha como é que o nosso Deus faz. Meus irmãos, esses aqui são os verdadeiros mandamentos, meus irmãos. Não poderiam de maneira nenhuma ser trocados, ser mudados. Meus irmãos, por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica trocou os mandamentos, meus irmãos. Ela modificou os mandamentos de Deus, botou os mandamentos dela. Por isso, meus irmãos, que eles se escandalizam quando falamos de imagem de escultura, que não pode, meus irmãos, tá aqui, não pode. Isso aqui, meus irmãos, é uma tradução da Torá, meus irmãos. Martim Lutero traduziu a Torá. O primeiro mandamento de Deus, meus irmãos, é: não terá outro Deus diante de mim. O segundo é: não fará para ti imagem de escultura. Meus irmãos, isso é coisa do Senhor, meus irmãos. Aqui não tem agrotóxico nenhum, não tem modificação nenhuma. Guarda essa palavra no teu coração, meus irmãos. É o verdadeiro os 10 mandamentos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.